Tabajara, um toque de cultura. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Eu tenho essa mania de ter fé, fé menina. Eu tenho essa mania de olhar. Tabajara, um toque de cultura. Mas eu sei que também posso vacilar, mas nada que me faça dar. Boa tarde a todos e todas que estão sintonizados na Rádio Tabajara AM nesta tarde do dia 14 de março de 2015, Dia Nacional da Poesia. Vir assim, não sei de onde. Boa tarde, Fabiana Veloso. Boa tarde, Mabel Dias. Então, são 2 horas, 14 horas e 8 minutos. E este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República, Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, Coletivo de Jornalistas Novos Rumos e Ponto de Cultura Cantiga de Ninar da cidade de Itabaiana. Produção e apresentação nesta tarde, Fabiana Veloso e Mabel Dias. Dalma Oliveira, Beto Palhano, Fábio Mozart e Marcos Veloso. Nas reportagens externas, Evânio Teixeira. E na técnica de áudio, Maurício José. Aquele abraço! Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Mussumago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Rádio Associação Cactos de Mandacaru. Rádio Acauã de Aparecida. Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo. Rádio Araçá FM da cidade de Mari. Rádio Umbu FM de Umbuzeiro. Rádio Casa Branca de Bahia. Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira. Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar. Rádio Difusora de Gurinhém. Rádio Web Porto do Capim. Você ainda pode nos seguir através do Twitter, @alocomunidadepb, ou através do Facebook, Mabel Dias, Fabiana Veloso, e também através dos sites direto do sanhauar.com.br, radiozumbi.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, ou ainda interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e 3214-7797. E ainda o 3214-7797, 3214-7796 e o outro, Fabiana? Bom, Mabel, também temos como acompanhar nos sites a rádio portodocapim.com.br, que nós fazemos a transmissão através do Porto de Capim. Só tem esses números, Mabel, são 3 números. Exatamente. São 14 horas e 11 minutos e nós já contamos aqui no estúdio com a presença da professora e jornalista Margarete Almeida e da socióloga Carolina Batista. Sejam bem-vindas. E daqui a pouco a gente vai começar o bate-papo com elas, fazer entrevista e a gente espera que todos e todas que estejam nos ouvindo participem conosco. O tema de hoje, qual é, Fabiana? O tema é sexualidade e autonomia.
Bom, esse programa, como o programa passado, fazem parte de um programa especial do mês da mulher, o mês de março. Então, para quem está ligando agora, saber que Fábio Mozart, Dalma Oliveira, Beto Palhano, Marcos Veloso, eles voltarão em outros momentos, mas nesse mês é nosso, eles estão de férias, nós demos férias a eles. Então, o programa são 4 programas no mês de março, e o tema de hoje é sexualidade e autonomia. E no dia 14 de março, que é o Dia Nacional da Poesia, a gente vai deixar os nossos ouvintes, né, com uma poesia da poetisa paraibana Ana Polinário, que lançou recentemente o livro Mistrais. Açoites, o nome do poema. Angústias castigam estrelas, ruínas laceram papoulas, lembranças torturam meus sonhos, poemas mastigam meus dedos, o amor dói-me nas veias. Como disse Fabiana, até o final desse mês de março, nós estaremos aqui todos os sábados, apresentando o programa Alô Comunidade e divulgando assuntos relacionados à mulher, ao feminismo, ao movimento feminista, as questões de gênero, enfim, todos os assuntos relacionados a esse tema, comunicação e mídia também. E a gente espera que todos possam escutar, possam divulgar e participar junto conosco. Mas eu sei que também posso vacilar, mas nada que me faça dar. O movimento feminista se reuniu com o ministro das Comunicações que defendeu a regulamentação da mídia. A Rede Mulher em Mídia defendeu mês passado, ou seja, no final de fevereiro, durante encontro com o ministro das Comunicações, Ricardo Bezzoini, um marco regulatório para o setor de comunicação. Segundo a militante Bia Barbosa, que participou do encontro, a conversa foi positiva e o ministro mostrou disposição de abrir um debate com a sociedade sobre o assunto. O movimento alega que, na atual conjuntura, o espaço público das rádios e das televisões tem sido usado fundamentalmente para atender a interesses privados, muitas vezes intrinsecamente comerciais, segundo a carta entregue ao ministro pelas ativistas. Elas ressaltam que a rádio e a TV são concessões públicas e, por isso, devem servir aos interesses da sociedade. Temos questionado a invisibilidade seletiva, sobretudo das negras, das indígenas e das lésbicas e mulheres transexuais, mas também de nossas reivindicações sociais e políticas e de nossa pluralidade, diz o texto. O documento acrescenta que o feito mais danoso da falta de regulamentação da mídia tem sido revogar os estereótipos e preconceitos de uma das demandas, e uma das demandas é que isso seja impedido por novas regras. A luta das mulheres também é por um marco regulatório dessas comunicações para garantir que a mídia respeite a imagem feminina, para garantir que as mulheres possam ter espaço para exercer o direito à comunicação na esfera pública, diz Bia, que representa o movimento Intervozes dentro da rede Mulher em Mídia. A militante explicou que em alguns países a regulamentação da mídia pode significar censura, porém, se o debate for bem articulado, isso não vai acontecer no Brasil. Esse debate, se for feito de forma democrática, não cria risco para a gente conseguir avançar na construção de um novo marco, diz Bia, acrescentando que as normas irão fortalecer o exercício da liberdade de expressão. Hoje, quem exerce essa liberdade de expressão são os donos dos grandes grupos de comunicação. É uma reportagem de Aline Leal, da Agência Brasil. Ok, Fabiana. E dando continuidade às notícias, neste sábado, dia 14, a Agência Patrícia Galvão, o site da Agência Patrícia Galvão, divulga o mapa de mulheres na política. O documento foi lançado na sede da ONU na última terça-feira. A diretora executiva da ONU Mulheres disse que o mundo precisa cumprir a promessa feita há 20 anos e, dessa forma, seria possível atingir a igualdade entre homens e mulheres até 2030. Representantes da ONU e da União Interparlamentar, UIP, alertaram que esse avanço vagaroso vai afetar a nova agenda de desenvolvimento pós-2015, que será adotada ainda este ano. A diretora executiva da ONU Mulheres, Puzile Mlambo, é um nome bem complicado de se pronunciar,
Afirmou que se os líderes mundiais fizerem da igualdade de gênero sua prioridade e cumprirem a promessa feita há 20 anos, será possível atingir o objetivo até 2030. Ela voltou a pedir que a comunidade internacional renove o compromisso e os investimentos para alcançar as metas da Plataforma de Ação de Pequim. O mapa sobre as mulheres na política 2015 mostra que 48 países têm 30% ou mais de mulheres em seus congressos ou parlamentos, mais do que os 46 países do ano passado e dos 42 de 2013. A média global chegou a 22% de mulheres nos parlamentos. A região das Américas registra o maior índice, com média de 26,4%, sendo a Bolívia o segundo país no mundo da lista, com 53,1% de seu Congresso formado por mulheres. Do lado oposto está a região do Pacífico, com as menores taxas. O documento mostra ainda que o número de mulheres chefes de Estado ou de governo voltou a atingir o recorde anterior, com 19 a ocupar os cargos, entre elas a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Fabiana? Pois é, a gente, falando em mulheres no parlamento, a gente teve a manifestação no dia 8 de março, né? A gente não chegou nem a comentar isso. Isso aconteceu, nosso último programa aqui foi no dia 7, foi um dia antes do dia 8. No dia 8 aconteceu as manifestações, como é que eu digo, de um grupo de direita, né? Um grupo que reivindica uma série de ações com relação ao governo, mas o que eu quero observar que nesse dia aconteceu, né? O panelaço, né? Nesse dia. Então, nesse dia, o que aconteceu foi uma série de xingamentos, né? Nesses panelaços à presidenta Dilma. É a primeira vez que temos uma presidenta, né? No Brasil, e ela foi chamada de vadia, de puta, de vaca, né? Então eu acho que além do protesto, que é um direito de todos reivindicar, protestar, toda a população deve reivindicar quando acha que isso é justo e está correto, reivindicar, mas além do desrespeito, eu acho que há um sexismo, uma misoginia, é um machismo também muito claro, muito evidente. A gente está tendo isso de uma forma muito forte aqui no Brasil. Eu acho que isso prejudica tanto a presidenta, é lógico, né, enquanto presidenta, porque está tentando destruir a capacidade da presidenta, tentando diminuir a capacidade dela, porque ela é mulher. Basicamente é isso, né? Jogando como uma questão de gênero. A mulher, quando exerce um cargo de poder, ela tem que provar pelo menos 2 vezes mais que é competente do que um homem. Né? A gente percebe isso claramente, uma falta de respeito, um machismo evidente. Isso é uma coisa muito grave e a gente precisa, enquanto mulheres, né, que nos atinge, enquanto mulher, enquanto a nossa imagem, a gente precisa trabalhar essa questão. Exatamente. Isso. Margarete, você gostaria de comentar? Bem, o feito, né, que aconteceu no último domingo não é uma ação isolada daquele movimento, nem daquele dia específico em que chegaram a presidenta de vadia, de puta. As mulheres que estão no cargo de poder, elas sofrem, né, um preconceito duplo pelo seu exercício de gênero num cargo político. E no caso da presidenta Dilma, ela sofre 2 vezes mais, porque Dilma transgride na ação da sua própria corporeidade do que se entende como feminino. Então, desde do seu primeiro mandato, as maiores discussões a respeito dela não eram as questões relacionadas à política, mas era relacionado a seu poder do feminino. Por ela não ter um comportamento estético dito do que é ser mulher, não ter gestos finos, não ter um comportamento dito de uma mulher refinada, nem muito menos a sua própria estética, o que ela veste, como ela se comporta. Recentemente, quando ela voltou de recesso, o escândalo da Petrobras no Brasil inteiro, e a grande preocupação na imprensa eram os 13 quilos que a presidente Dilma tinha perdido. Então, não se questiona
né, a questão política fica no segundo plano, porque tem esse primeiro plano que desacredita o seu lugar de poder por causa da sua questão da performance de gênero que ela encena. Então, a performance que Dilma encena já transgride ao que se espera do feminino. E isso reforça esse discurso de ódio que a gente está vivendo ultimamente muito forte e reverberou, né, claramente nesse domingo, quando ela foi desacreditada em pleno 8 de março, todo mundo querendo ou não, celebrando isso dentro das suas comunidades, dentro das redes sociais, e aí todo mundo vai para a varanda, né? E aí todo mundo é aspiado e vai xingar a presidente de puta ou de vaca, que desqualifica a sua posição de gênero e não a sua posição política. Então, assim, é complicado essas questões, ela enfrenta isso desde o começo, ela é comparada com outras presidentas também, como a presidenta da Argentina, por exemplo, que é mais refinada, que tem mais gestos mais nobres. Então, essa encenação de gênero dela, né, quando eu digo encenação é porque gênero é um construto social, a gente entende gênero como essa performance do que a gente aprende sempre na cultura da gente e na história, como a gente é educada para representar esse papel do feminino, e só se reforça ainda mais, como a gente viu no domingo. Exato, e no segundo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Carol, quer comentar? Dá o seu boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria acrescentar, Margarete, com relação à presidenta Dilma, que eu acho que ela transgride de uma outra forma, que para mim também, assim, além dos padrões estéticos, que é a transgressão da idade, né? Que eu acho que a mulher quando parte de uma certa idade, ela é duplamente punida. Então, no caso de Dilma, ela é punida, de fato, de muitas frentes. E a frente da idade parece que é algo que realmente afronta mesmo as pessoas. O fato de que temos uma mulher mais velha, e uma mulher que não corresponde aos padrões estéticos, mas de todo modo, ainda que Dilma preenchesse todos os padrões estéticos midiáticos, ela seria muito agredida nos termos morais. E eu acho que isso também tem a ver com uma particularidade da nossa elite. A forma como ela vem sendo agredida também é uma particularidade da nossa elite. E eu quero lembrar que na época da Copa, quando Dilma, não sei, um jogo Brasil-Alemanha, ou se ela abriu a Copa, a presidente Merkel também estava aqui. E é uma mulher também que de certa forma, padrão, né? De certa forma, mais do que né, para o padrão brasileiro, seria uma mulher também que já tem certa idade, e, no entanto, ela foi aplaudida. Eu não sei se vocês se lembram, ela foi ovacionada e aplaudida, enquanto que a presidenta foi vaiada. Mais uma vez, era um ato político, e a gente sabe de onde partiram essas vaias. Essas vaias partiram de uma certa arquibancada em especial, de uma elite também muito agressiva, né? Com palavrões. Extremamente agressiva e moral, né? Porque todas essas agressões que têm conotação desses nomes que vocês mencionaram são conotações de ordem moral e que atingem as mulheres em qualquer posto que elas estejam. Veja a desgraça que se abate sobre nós, né? A ponto da presidenta do Brasil poder ser agredida dessa forma. Obviamente que, por mais desgostoso que o povo brasileiro tivesse com o seu representante máximo, por época da Copa, por mais desgostoso que houvesse, mais insatisfação que houvesse, se fosse ali uma figura masculina da idade da presidenta Dilma, aquilo jamais teria acontecido. A gente sabe disso. Né? Então, a punição, ela tem conotação política, sim, grave, a gente sabe disso, mas a questão de gênero está ali. E você falou dessa história da idade, e me lembrou de um fato recente agora, que aconteceu dentro de uma figura máxima da cultura pop, que foi a Madonna. Que Madonna foi fazer um show e aconteceu ela estava numa escadaria alta, tinha uma capa, e era para ter puxado a capa não conseguiu abrir, ela despencou lá de cima, com a classe que é própria da Madonna e a força dela se levantou mesmo, toda doída e quebrada, e continuou o show até o final, e as redes sociais caíram de pau porque disseram que Madonna é velha e lugar de velho é em casa. Então, a gente não vê isso com Mick Jagger, né, que está aí
só puxando a questão da política para a cultura pop, mas é tudo as mesmas questões, né? Que está aí até hoje fazendo show, rebolando, fazendo o que for. E é ovacionado, é um gato, ele é sexy, ele é sensual. E Madonna não, Madonna já é velha, tem que estar em casa, porque caiu porque estava madura demais. Pois é, Margarete, a questão do preconceito é também com relação à idade, né? Em outras culturas, eu acho que com certeza não aconteceria isso, pelo contrário, a idade seria algo de respeito, né? Respeito e credibilidade, mas aqui a nossa cultura é essa, do físico, né, da imagem. Bom, Dalmo tá aqui nos ouvindo, ele participou do primeiro encontro nordestino pelo direito à comunicação em Recife. Dalmo, boa tarde, Dalmo. Boa tarde, Fabiana. Oi, Dalmo. Boa tarde, Mabel. Olá, Dalmo. Boa tarde para Margarete também, minha contemporânea aí de comunicação. Carolina Batista. Pessoal, a gente está na última mesa do encontro nordestino de Direito à Comunicação, que está acabando agora à tarde aqui na Universidade Católica de Pernambuco, fica aqui no bairro de Boa Vista. E estamos na última mesa aqui, inclusive quem tá na mesa, Fabiana, é o Christian Góes agora, falando sobre aquela experiência dele em Sergipe. Ele que é um jornalista que foi processado aí por um desembargador de Sergipe por conta de algumas críticas que ele apresentou ao judiciário lá de Aracaju. Ele está mostrando esse caso aqui para a plateia do Encontro Nacional. Encontro muito bom durante esses 2 dias, né? Uma plateia muito ativa, muitos estudantes também aqui participando conosco. E hoje de manhã tivemos várias mesas de roda de diálogo com experiências de comunicação popular, alternativa, e nós também tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa experiência aí com a Alô Comunidade. Ok? Olha, eu estou aqui com o organizador do evento, o Ivan, ele que é do Centro Luiz Freire, aqui com sede em Olinda. E o Ivan, que já é um cara conhecido dessa militância de direito à comunicação, eu vou pedir para ele dar uma palavrinha com vocês. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Por exemplo, eu queria saber já do Ivan quanto é que deu efetivamente de participantes. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Dalmo. Boa tarde, pessoal da Tabajara M, do Alô Comunidade, pessoal todo aí de João Pessoa. Tivemos 300 pessoas inscritas no encontro nordestino do Direito à Comunicação, pessoal vindo de todos os estados do Nordeste, né? Representação da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão. Só não veio do Piauí, mas aí a gente fez chegar a conversa da gente ao Piauí através dos streams, através da internet, fortalecendo aí a militância pelo direito à comunicação no Nordeste. Eu queria fazer uma pergunta. Diga lá. Nos debates que vocês tiveram esses dias, né, nas discussões importantes sobre direito à comunicação, teve algum recorte, já que a gente está aqui discutindo sobre as questões das mulheres, teve algum recorte, alguma discussão para trabalhar com as questões das minorias, né, dos excluídos sociais, dos que vivem à margem, assim, como as mulheres, por exemplo? Claro, diversas. Na verdade, a temática de gênero, ela entrou inclusive na primeira mesa, a mesa que deu o tom de todo o nosso encontro, quando a secretária, coordenadora do FNDC, Rosane Bertotti, fez uma fala muito importante, ressaltando a necessidade de as mulheres serem tratadas como protagonistas dentro do discurso da comunicação. E nas diversas atividades autogestionadas que a gente teve, o discurso das pessoas que são excluídas historicamente do processo da comunicação e assim também dos direitos humanos, ele foi muito tocado. Teve um debate sobre as pessoas negras nos meios de comunicação, teve um debate sobre transexualidade e mídia, teve uma roda de diálogo sobre mídia e direitos humanos, em que esses assuntos foram tocados. Que bacana! Vocês estão de parabéns, viu? Até um debate sobre agroecologia e comunicação, que aconteceu hoje de manhã, o Dalmo está me lembrando aqui, muito bacana, promovido pelo pessoal da ASA do Nordeste inteiro. Olha, eu sou professora de comunicação e jornalismo da UFPB e eu quero deixar as portas abertas lá
Caso vocês precisem de um interlocutor, eu estou lá e podem contar comigo para possíveis parcerias. Que alegria, a gente está muito pertinho, eu estava conversando inclusive isso com o Dalmo, é preciso que a gente cada vez mais faça coisas junto, porque os desafios que a gente enfrenta são muito semelhantes em todos os estados do Nordeste do Brasil. Então não tem nenhum motivo que nos impeça de estar junto nessa luta, porque a luta é grande, ela é difícil, e se a gente não articula uma quantidade grande de parceiros, a gente vai continuar perdendo. Ok, Ivan, Dalmo, a gente agradece a participação de vocês, aí diretamente do Encontro Nordestino de Direito à Comunicação em Recife. A gente vai ter que entrar no intervalo agora. Agora 14h32. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. A Pátria Educadora se faz com mais oportunidade de acesso à educação. O Enem é o principal caminho de oportunidades para ingressar em uma faculdade. Por isso, o Ministério da Educação abriu uma consulta pública para ouvir professores, diretores, alunos e toda a sociedade, para que apresentem sugestões de como aprimorar o Enem. Acesse o site enemdigital.mec.gov.br até o dia 17 de março e dê sua opinião para juntos construirmos uma educação melhor. Ministério da Educação, Governo Federal. Pesquise Rádio Tabajara no seu App Store ou Google Play. Baixe grátis e escute em qualquer lugar do planeta. Rádio Tabajara da Paraíba, a emissora oficial do esporte paraibano. Tabajara, futebol com classe. Ofertas de arrasar, só o Açaí tem. Extrato de tomate Bonari, 89 centavos o pote de 340 gramas. Sabão em pedra azul ou glicerinado IP, 4,45. Pacote com 5 unidades de 200 gramas. Cerveja Heineken, 2,49. A long neck de 355 ml. A venda de bebidas alcoólicas é proibida para menores de 18 anos. Ofertas válidas para esta sexta e sábado, na rua Diógenes Chianca, Água Fria, próximo ao Estádio Almeidão, e na Avenida Assis Chateaubriand, próximo ao Carajás Home Center, Campina Grande. Açaí. As mulheres paraibanas buscam autonomia no trabalho, em casa e na sociedade. Querem ser donas de suas escolhas e livres para atuar em todas as áreas, sejam elas artesãs, professoras, agricultoras ou engenheiras. Hoje, as mulheres paraibanas têm vez e voz para dizer: autonomia, essa é a nossa decisão. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Paraíba, mulher forte e de valor. Governo da Paraíba. Viva o trabalho! No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 14h35. Nós voltamos com o programa Alô Comunidade aqui na sua rádio Tabajara AM. E só registrando rapidinho, a gente está com ouvintes lá da cidade de São Paulo. Elaine Campos e Ruivo Lopes também estão nos escutando. Obrigada pela audiência aí, gente. Um forte abraço. Fabiana? Bom, eu tenho aqui um convite, Mabel. Hoje, dia 14 de março, Dia Nacional da Poesia, vai acontecer o primeiro Sarau das Almas em Itabaiana. Convidamos todos e todas para comemorar neste 14 de março, Dia Nacional da Poesia, às 20 horas, no Café Sivuca, Praça Epitácio Pessoa, em Itabaiana.
o primeiro Sarau das Almas, com a presença de poetas da cena literária itabaianense, a exemplo de Sanderli, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, Orlando Otávio e o grupo de música regional Ganzá de Ouro, além da orquestra de violões Som do Coração. No sarau será entregue o prêmio Leonila Almeida a 7 mulheres paraibanas que tenham contribuído com a cultura e o progresso social. A programação é do Ponto de Cultura Cantiga de Niná e do grupo de poetas do Sarau das Almas. A entrada é franca. Então agora é Fábio Mozart, Mabel. Ele, na outra vez ele deu uma entrada, mas eu não sei se ele vai entrar agora. Ele está em Itabaiana, está nessa organização, deve estar bem ocupado. Bem ocupado, Fabiana, nesse momento. Então, mas quem vai participar da premiação ele citou semana passada, no programa passado, várias mulheres, 7 mulheres, né? Inclusive a nossa amiga Clariana Sende, do hip hop. Ok, Fabiana, agora a gente vai ficar com a sonora da senadora Fátima Bezerra. Ela esteve em João Pessoa na semana passada, no evento dos 45 anos do PT, e Dalma Oliveira foi lá conversar com ela. O microfone na mão do povo. Giro Comunitário. Uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias. Senadora, boa tarde. Qual a importância de um partido como o PT chegar aos 30 anos nessa atual conjuntura brasileira? Olha, primeiro eu quero dizer da alegria de... aceitando o convite aqui do PT e da CUT aqui na Paraíba, está aqui na minha terra, participando, né, desse momento, quando o PT completa 35 anos. E qual o significado disso? O significado é exatamente 35 anos de uma história, de uma trajetória de luta, de compromisso, em defesa da democracia, em defesa do povo brasileiro. A história do PT é uma história singular, né? A história do Partido dos Trabalhadores é uma história que carrega muito simbolismo, né? Pela forma como ele nasceu, porque foi um partido que nasceu nas ruas, nasceu nas lutas, um partido que até hoje consegue exatamente representar boa parcela da população brasileira, porque é um partido que até hoje carrega dentro de si exatamente o sentido da transformação, o sentido da mudança, mas a mudança e a transformação que vem na direção de mudar a vida das pessoas para melhor. Então o PT ao longo desses 35 anos teve várias fases, né? Teve o momento da luta contra a ditadura, teve o momento da luta pela redemocratização, o PT teve o momento na institucionalidade, quando, num feito heróico, consegue eleger o operário Luiz Inácio Lula da Silva, o sobrevivente nordestino, presidente desse país. E passados 12 anos, acabamos de ganhar pela 4ª vez as eleições presidenciais, e o que está em curso é isso, dar andamento ao projeto nacional em curso, com emprego, com distribuição de renda, com políticas de inclusão social, com educação de qualidade. É disso que se trata agora o nosso desafio, não só da continuidade desse projeto nacional em curso, mas avançar mais ainda, fazer as reformas estruturais que precisam ser feitas para o país avançar, começando pela reforma política, para pôr sim o financiamento empresarial de campanha, e aí sim, fazendo a reforma mãe, que é a reforma política, a gente avançar na direção das reformas estruturais, com a reforma tributária que acabe com esse modelo atual hoje, que é um modelo regressivo, injusto, que de repente só recai sobre os ombros do trabalhador. A gente tem uma reforma tributária que vem no sentido de tributar a grande fortuna, né? Uma reforma tributária que vem trazer justiça social. Nós avançamos no Pacto Federativo, que é redefinir melhor tanto o orçamento como as funções da Prefeitura, do Estado e da União.
fazer a democratização dos meios de comunicação. É impossível continuar com esse oligopólio, né? Ou seja, os meios de comunicação, pelo caráter estratégico que tem, continua nas mãos de 2, 3, 4... A senhora é um pouco longa, a gente tem pouco tempo, infelizmente a gente vai ter que cortar uma parte dela, mas Dalma informou que vai ter vai trazer outros sonoros desse evento que ele participou agora, né, em Recife, do encontro nordestino pelo direito à comunicação. Vai ter uma entrevista com Jonicael Cedrais e com Rita Freire do FNDC. Jonicael da Abraço BA Bahia e também é professor da UFBA, né? Então, e Rita do FNDC. Próximo programa teremos mais sonoros de Dalmo. Rita Freire também é da Rede Mulher e Mídia, que funciona lá em São Paulo. E a gente agora dá início à entrevista com Margarete Almeida, professora do curso de Comunicação Social da UFPB, jornalista, e a socióloga, doutoranda em Sociologia, Carolina Batista. Boa tarde, Margarete e Carolina, sejam bem-vindas ao Alô Comunidade. Obrigada. Muito obrigada aqui pelo convite, pela presença. A gente já começou aqui falando sobre Dilma, sobre Madonna. Vamos dar continuidade às nossas questões. Exatamente. A gente queria conversar no programa de hoje, né, sobre a sexualidade feminina. Como você já falou, a gente falou sobre Dilma, né, sobre as mulheres mais velhas que são cobradas, né? Nós, enfim, todas as nossas idades somos cobradas para sermos perfeitas, estarmos dentro dos padrões estéticos que a sociedade impõe para todos nós. E em pleno século XXI, a gente não pode viver livremente a nossa sexualidade, né? A construção social do gênero, ele impacta negativamente em nossas vidas, porque ele consolida normas culturais que estruturam o lugar das mulheres como restrita ao espaço privado, né? E um tipo de ataque que a gente vê, a gente conversou sobre o ataque que a presidente Dilma sofreu no dia 8 de março, outro tipo de ataque às mulheres que a gente vê muito em relação à nossa sexualidade é nos colocar como um objeto sexual, objeto de prazer para o homem, né? O que vocês acham que poderia ser feito para barrar esse tipo de coisa? Boa tarde, Mabel. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o quão grave essa construção histórica quão grave ela se apresenta, porque de fato a sexualidade feminina é uma sexualidade, é um construto histórico. Para Foucault é uma invenção da modernidade, portanto é um dado localizado historicamente, as sexualidades em geral, mas a sexualidade da mulher ela se apresenta para a gente, e isso parece, e esse dado e todas as inquietações sobre as quais a gente já tem comentado aqui, a gente vai continuar falando aqui, parece que isso não se dissipou, ao contrário. Né, a gente vive essa ambiguidade, apesar de uma certa emancipação, de uma certa direitos civis, né, e por se falar muito em gênero, se falar muito em sexualidade, afinal de contas a gente tem que lembrar que gênero agora é estudado, cadeiras das universidades, é disciplina, tema de livro. Então a sociologia está preocupada com isso, a psicologia, a psicanálise, a história. Então são várias frentes, né, a política está preocupada. Então existe uma política cotidiana que quer enfrentar essa questão da sexualidade feminina e sexualidade das minorias, porque a sexualidade feminina, antes de entrar para a questão da emancipação, a gente tem que falar que esse é um dado extremamente negativo. Ela se constrói nessa negatividade. Ela se constrói como uma fraude, na verdade, dentro da modernidade. É isso que Foucault nos apresenta, por exemplo, num livro como a História da Sexualidade. Claro, não só a sexualidade feminina, mas a sexualidade de tudo aquilo que poderia ser um desvio, ou tudo aquilo que teria que ser sufocado. Mas essa fraude, esse sentimento de fraude, daquilo que é incompleto, daquilo que ou que precisa ser de muito controle e de classificação, que o termo sexualidade já é em si um termo classificatório, né? E isso é um dado moderno, é o que nos apresenta Foucault. É como a modernidade resolve lidar com o corpo, já que a igreja sai de cena, então a ciência se apropria desse corpo, mas ela se apropria do corpo para uma classificação. E isso é extremamente perigoso, porque a classificação é controle, obviamente. E as mulheres foram no caso das mulheres específico, ou da sexualidade feminina, houve um desgaste muito grande, e as mulheres não ganharam muito com isso. Então a gente tem aquilo que Bourdieu chama de estruturas objetivas de dominação, mas estruturas subjetivas. E essas são extremamente danosas. Essas são as que estão muito incrustadas, ou o que a gente chama de dominação invisível. Qual seriam essas estruturas subjetivas? Os livros de dieta, por exemplo, as revistas femininas, né,
elas são extremamente opressivas. A ideia de construção de beleza feminina, porque são ideias que incidem sobre o corpo e nos comunicam como exercer essa sexualidade. Isso é gravíssimo, porque meninas pré-adolescentes e adolescentes estão sendo formadas com essas revistas, com ideias de corpo. E não é à toa que os distúrbios alimentares são problemas majoritariamente de meninas. É claro que isso também já está chegando para os meninos, já tem deformidades de ideias de ver o corpo, com as academias, ou com extremas magrezas, enfim, mas isso atinge majoritariamente as meninas. E isso é extremamente preocupante, que as meninas das gerações mais recentes, que as meninas que agora têm 10, 11 anos, venham sendo formadas com essa informação sobre sexualidade, né? Ou seja, isso é extremamente preocupante, porque isso é um controle extremamente perverso sobre o corpo, sobre aqueles que estão em formação e que, em tese, já vivem essa liberdade sobre o corpo. Essa liberdade sobre o corpo, a gente tem que questionar essa liberdade. É evidente que ela existe, é evidente que houve todo o processo, desde os anos 60 para cá, é evidente que isso é uma realidade para as mulheres. As mulheres, pela primeira vez, estão tendo direito ao orgasmo, mas a gente vive um mundo extremamente preocupante e contraditório em relação a isso. Não é? Então, tem mulheres que dizem, quando a gente vai lendo os dados, mesmo os dados de mídia, os dados de revistas, de jornais, e mesmo o dado de pesquisa, de pessoas que trabalham com gênero, quando mulheres dizem que preferem estar mais numa academia do que praticar sexo. Ou seja, as mulheres passaram o tempo histórico para se conseguir um sexo sem culpa, longe da igreja, ou para que simplesmente que as mulheres pudessem ter direito aos seus próprios orgasmos. Foi uma luta muito intensa. É uma luta muito intensa, é evidente, porque isso não é uma realidade para todas as mulheres do globo, não é? Isso é uma realidade, e uma realidade que parece estar sempre sendo ameaçada. Então, eu queria que a gente debatesse aqui essa questão da sexualidade feminina e lembrar do quão grave pode ser quando a gente pensa a sexualidade feminina como uma questão pessoal. Na verdade, é uma questão extremamente social e extremamente política. E por isso a gente tem que o tempo inteiro falar sobre isso, porque não só para lembrar das opressões e dos controles sobre o que o termo sexualidade e sexualidade feminina nos remete, mas para nos desmistificar, desnaturalizar essa ideia, mas mais do que isso, para apontar para um caminho de emancipação, obviamente. Que é isso que a gente quer aqui. A gente vê que tem uma emancipação também forjada, né? As mulheres hoje também, elas têm direito ao orgasmo, e aí é como esse direito não fosse uma conquista, fosse dado, né? Alguém deu autorização para ela sentir orgasmo, e aí sente toda também uma cultura contrária a essa liberdade da sexualidade como algo também positivo. Então a mulher tem que saber fazer todas as posições do Kama Sutra, as mulheres têm que ter prazer, as mulheres têm que gozar de várias formas, as mulheres têm que ser sexualizadas o tempo todo, as mulheres têm que ter um corpo sensualizado, sarado, porque ela... Então, virou um produto, né? Sim. Aquilo que é libertário, a própria sexualidade e um prazer, virou também um objeto e um dispositivo também de controle. Por isso que quando Mabel pergunta assim, o que se pode fazer para barrar isso? Para mim, além de todas essas outras políticas de ação, é educação de base, sabe? Sexualidade e gênero tem que ser cadeiras obrigatórias desde da tenra infância, tem que se discutir isso, tem que ter outros dispositivos de se trabalhar com gênero e sexualidade nas escolas. A gente sabe que ainda enfrenta muito preconceito, muito conservadorismo, que por mais que algumas estado, município tem uma certa abertura para discutir, mas os próprios professores também não têm esse preparo interno, uma abertura interna no seu próprio sistema de educação, e a gente vai reproduzindo essa sociedade cada vez mais falocêntrica, cada vez mais machista, cada vez mais misógina, enquanto não tiver uma discussão realmente que isso seja de base, que aí eu acredito que pode ter uma nova construção social mesmo em relação ao gênero. Margarete, a mulher tem que ser
sexualizada, assim, ela é provocada a ser sexualizada desde a infância e ao mesmo tempo ela tem que ser santa, ela tem que ser pura, né? Tem que ter essa imagem. Então é contraditório. A mulher pra casar é a mulher pra existe a mulher para casar e na verdade é uma mulher só. Não existe várias mulheres. Nós somos tudo isso, né? E é muito conflituante para a mulher, principalmente para a adolescente que está começando, que está sendo invadido. Agora a gente pensa que na puberdade, né? Está no século XXI. Tem outros parâmetros, mas ainda é um pensamento, sabe, do século, do início do século XX, né, meu amor? Do início do século XX, porque as meninas não podem ficar com vários meninos, né? Então, os meninos hoje têm o mesmo discurso. Essas meninas são para ficar e essas meninas são feitas para namorar. Então, essa questão da sexualidade, que elas precisam estar sempre sensuais, bonitas, sempre tendo esse corpo sexualizado e vendável, mas ao mesmo tempo elas são reprimidas quando elas mostram o desejo delas. Semana passada eu estava acompanhando algumas meninas que fazem parte da Marcha das Vadias aqui em João Pessoa, num programa da TV Câmara, né? E o tema era justamente isso, a mulher vista como objeto sexual. E o programa, ele mostrou depoimentos de rapazes jovens, né? Não são homens de 50, 60 anos e tal. São rapazes jovens, seus 20 anos, 25 anos, falando que as mulheres, elas não se dão respeito ultimamente. Né? Então, por isso que às vezes acontece violência. Ou seja, são depoimentos preocupantes que a gente escuta, que a gente vê na mídia, né? Margarete, Carol... E a gente parece que dá um passo à frente, dois e retrocede, né? E a gente fica nessa eterna batalha para que se exija uma coisa simples, que é o respeito de irmos e virmos e vestirmos a roupa que quisermos, né? E assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses movimentos novos que têm surgido, né? De adolescentes. Se existem homens jovens com esse discurso machista, existem também mulheres jovens que estão se contrapondo a isso, né? Meninas de 15, 16, 17 anos que já têm, que já vão em contra a isso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre isso, né? Sobre esses movimentos novos que têm acontecido, como a Marcha das vadias e tantos outros também. Bem, eu posso falar assim por causa própria, porque eu tenho uma filha de 15 anos que está no movimento feminista. Ela tem um grupo de amigas entre 15 e 16 anos chamado Neofeme, e elas são outros tipos de questões e outros tipos de movimento. Elas utilizam muito a militância, né? As redes sociais como forma de conscientizar, de botar as angústias delas para fora, de fazer as reivindicações políticas do que elas acreditam também. E eu acredito muito assim que o feminismo, ele cada vez é mais insurgente e urgente, e se renova o tempo todinho, né? A gente escuta muito falando que nós estamos vivendo uma terceira onda do feminismo, ou pós-feminismo, ou neofeminismo, que é feito de uma galerinha mais jovem, que também dialoga com a cultura midiática, a cultura pop, que existem ícones da cultura pop, como a atriz Emma Watson, por exemplo, que fez Harry Potter, e que é uma figura que vai para a ONU e convoca os homens a participarem do feminismo, se coloca como tal, e ela inspira milhares de meninas a participar desse movimento também. Então, eu sinto que isso cada vez se torna mais preocupante, né? E essas meninas têm vontade de falar do que elas sofrem, dos sistemas de opressão que elas sofrem. É um sistema muito violento, porque cada vez mais tem um poder mediático tremendo sobre elas, do que é ser belo, de como usar a sexualidade, de como ter os jogos de poder. E essas meninas se veem refém desse sistema e querem também ter suas formas de poder lutar contra esse sistema de opressão. De fato, eu acho que eu não sei o que é que traz uma coisa à outra, né? O que é que vem primeiro e o que é que puxa a reação. O fato é que a gente está vivendo uma onda conservadora gigante. Ela não é uma onda só da nossa cultura, ela é uma onda, parece que geral. São esses dados que a gente tem, políticos e dados também da relação entre homens e mulheres, das relações sobre sexualidade. Existe uma onda conservadora.
E essa onda conservadora, eu não sei se é uma reação, de certa forma, a isso que a gente está falando de novas formas de ativismo, de novas caras aparecendo, de grupos que se renovam, de feminismo que se renova e que mostra sua força quando todos diziam que ele tinha desaparecido. Parece que há uma onda feminista recente e inovadora, mesmo no Brasil, né? A quantidade de blogs feministas para adolescentes e para não adolescentes é gigante no Brasil. E tem tido um relativo sucesso, né? Ela tem repercutido, ela tem sido temas nas universidades, temas de palestras em vários lugares. E, no entanto, ao mesmo tempo que se vive isso, se vive essa onda conservadora. A gente não sabe se essa onda conservadora, pelo menos na nossa cultura, no caso brasileiro, é uma resposta também a esses avanços, né? Aos avanços nas formas de se ver a família, esse desmoronamento da família tradicional. Mas o fato é que quando essa resposta conservadora aparece, ela aparece de uma forma extremamente violenta, intensa. E ela é presente. E quando se dá um passo em busca da emancipação, parece que mesmo quando se tem esse passo, ele está sempre sendo ameaçado. Então, essa impressão, claro, a política é sempre uma negociação, mas essa negociação ela tem que ser constante, muito vigilante, e ela é extremamente cansativa. Porque eu estou muito cansada de ouvir dizer que o mundo é das mulheres, que afinal chegamos ao poder, que afinal a rua não é das mulheres. Essa é a impressão, é assim como eu me sinto, é assim como o espaço público não é um espaço das mulheres, a universidade não é ainda um espaço das mulheres, as professoras sabem disso, né? A forma de opressão, ela também acontece mesmo em espaços onde essas formas de opressão já eram para ter desaparecido por completo, e me sinto extremamente violentada, por exemplo, quando uma mulher como a presidente Dilma é xingada em termos morais. Esses termos morais, eles deveriam ser abolidos, e a gente tem que lutar a respeito disso. E veja, isso tem sido recorrente no nosso cenário político e midiático, né? Recentemente, para falar de 2 casos, nós temos o caso da Maria do Rosário, que foi o mais grave, no meu ponto de vista. Nós temos que ter mecanismo, porque aquele cara era para sair do Congresso algemado, não é? A gente tem que ter esses mecanismos, porque aquilo foi extremamente grave e aquilo é real. E foi o de Jair Bolsonaro. O de Jair Bolsonaro, que eu não gosto nem de repetir aquilo. Para informar os ouvintes, que alguns também não. E aí, exatamente, quando o Bolsonaro atingiu o Maria do Rosário daquela forma, e o caso daquele Alexandre Frota naquela simulação. Ao mesmo tempo que a Margarete tem uma filha de 15 anos, eu também tenho, só que é um filho. É um filho de 15 anos que se não ficar vigilante, ele reproduz sim essa cultura machista. Ela é extremamente forte, exatamente nessa fase da idade, onde a afirmação da masculinidade está se dando, e eu imagino quão opressivo e perturbador deve ser para meninas nessa idade ter que se confrontar com esse tipo porque isso, se existe digamos assim, uma cultura dominante que informa sobre quem são as mulheres e quem são os homens, de como essa divisão se dá, isso atinge as mulheres, óbvio. Eu me senti atingida quando eu tinha 15 anos por isso, na minha adolescência e pré-adolescência. E eu vejo com meu filho, com os amigos do meu filho, uma reprodução disso. Nunca o termo vadio foi tão ouvido na minha casa. Né? E é exatamente quando ele atinge a cidade. E ele me falou que na sala dele ele tem uma amiga feminista. E é a amiga que é isolada da sala. Ela sofre bullying, ela está preocupada com outras questões, ela é a figura estranha da sala. Então existe sim uma dominação, né, uma cultura dominante, né? E essa cultura entre os jovens, essas questões. Não, e mesmo quando você fala que a pedagogia, que a escola poderia lidar com isso, eu tenho certeza que sim, mas quando a escola foi lidar com um tema, como o tema da sexualidade, foi para classificar, foi para medicalizar, e isso não tem se modificado. A escola não trata a sexualidade em termos políticos, né? Ou em termos prazerosos. É sempre, olha, cuidar, vamos aqui te apresentar o que é sexualidade, as formas, a escola mais legal ainda vai dizer, olha, a família tradicional acabou, temos outras formas de família, mas a sexualidade, enfim, como o corpo, como o depositário de prazer e o exercício do prazer, não é? Porque a vida sexual da mulher, ela é gigante, ela inclui muitas coisas, né? Ela inclui maternidade, parto, ela inclui orgasmos. Então, essas coisas, elas não são, isso também é um aprisionamento para os homens também. Os meninos também perdem com isso. Obviamente que quando a ciência não informa e não exerce esse poder que ela poderia ter de trazer a sexualidade para um âmbito da existência, mas para um âmbito que fosse um âmbito do corpo no sentido do prazer, e quando ela medicaliza e classifica, a perda é muito grande. E a perpetuação desses mecanismos de controle se mantém, e mais, as questões políticas não são de nenhuma forma
discutidas e... É verdade, Carolina. Inclusive, a gente observa um número de adolescentes grávidas muito grande, só tem crescido, né? Mesmo com toda a informação. O que a gente observa é que existe uma questão de falar de sexo, né? Existe a sociedade falando de forma aberta, praticamente você encontra em todos os lugares, nos meios de comunicação, falando sobre sexualidade, incentivando, estimulando a partir da criança mesmo, até a adolescência, né? Mas na hora H as famílias não chegam e digam, olha aqui, isso aqui é uma camisinha, de uma forma natural. Porque tem que fazer isso, não tanto pela questão da gravidez, quanto pela questão das doenças. Mas tem que naturalizar isso. Não também é difícil também falar de prazer com relação aos pais. Não entendo mais o que você está dizendo. Eu não estou propondo que essa outra parte não seja... Mas isso não... A sexualidade não se resume só a isso. Mas nem isso... Carolina. Uma patologia, nem parece isso que é patológico, né? Tudo que é ligado à sexualidade vai logo para o patológico. Olha, doença, olha a gravidade. Exatamente. É claro que isso são questões sérias que tem que ser levadas em consideração, questões de saúde pública de toda forma, não é? E as mulheres têm que ser... O que é colocado para a mulher é assim, não faça sexo. Enquanto a sociedade estimula, a família diz, não faça sexo, você não pode, né? Não chegue disso, porque isso vai acontecer, né? Normalmente isso acontece, muitas vezes, quando você menos espera seu filho, né? Pode engravidar. Então, essa informação é informação importante, mas deve ser naturalizada, não tratada com esse medo, mas naturalizada, né? Porque chega uma determinada com esses estímulos todos, isso acontece. E dá essa questão a dimensão que lhe é devida, né? Porque ela não é uma totalidade, ela não é a totalidade da sexualidade. É só isso que eu ainda insisto, entendeu? Eu acho que tem dimensões, essa é uma dimensão, mas ela não é a única. E para as mulheres é muito mais libertador e emancipatório que a gente fale do corpo. Do corpo como esse lugar de prazer. A gente precisa ouvir isso. E a gente precisa dizer para os nossos adolescentes, sejam eles homens ou mulheres, que o lugar do corpo é esse, e não o lugar da opressão. E não se pode, os homens não podem oprimir mulheres, nem mulheres podem se oprimir outras mulheres ou oprimir a si mesmas. Né? Seria muito mais prazeroso e libertador para ambos os sexos que eles possam se encontrar dessa forma mais livre. É óbvio isso. Então, é por isso que eu insisto que essa educação, que seria muito bom que meninas pudessem ouvir de outra forma. E Margarete lembrou sobre essas revistas que ensinam. A mídia o tempo inteiro está batendo nisso. Eu sei porque eu acompanho muitos desses blogs que são muito lidos. E aí, posições sexuais, o que fazer para ele ter prazer, né? É sempre muito isso. Sempre no entanto, dele, né? E veja, Fabiana, no entanto, a sexualidade feminina, ainda hoje, ela é vista de forma jocosa, engraçada, ridícula. O orgasmo feminino é algo que não se comenta, continua sendo um tabu. Masturbação feminina, que acontece desde a infância. É algo que é extremamente incômodo ainda, os pais não sabem lidar com aquilo, né? Ainda, durante muito tempo, foi fonte de coisas terríveis, de torturas, enfim, psicológicas e tal, para os meninos também, por parte da igreja, mas tudo bem, aboliu-se a igreja, não tem-se a igreja, mas a vigilância continua, o controle continua. Não, e aí a gente pode ver que esse controle se dá muito por uma educação midiática, né? E aí você fala do corpo e do prazer, e aí eu volto a dizer, esse prazer é vendido como um produto de consumo, né? Uma forma adequada de ser mulher, na verdade. Né? As formas adequadas de ser mulher, a forma adequada de ter prazer. Então, não é um desejo enquanto potência. Você está vivendo ali o desejo enquanto uma potência criativa do seu corpo, da sua humanidade, da sua forma de se expressar no mundo. Você tem que ser desejosa para conquistar o marido, para seu marido depois não lhe trair, para você poder manter, para você poder ter... Sabe, tá no jogo, como se diz, ser um objeto de mercado que valorize, né? Ser valorizada pelo corpo que você tem. Então, toda essa parece que todas as discussões e conquistas relacionadas ao prazer foi mercantilizado, né? Sim. Ao longo da história, foi mercantilizado e a mídia só reforça, e a gente, como tem uma cultura de educação midiática, a gente, desde pequenininho, se educa na frente da TV, na frente das revistas, na frente dos outdoors, e não tem essa discussão em casa, porque os pais também, Fabiana, são educados por essa mesma cultura, e aí é uma reprodução sem fim, né, desse costume, desses valores, fica muito difícil, porque a gente só se discute, a mulher hoje está empoderada do seu prazer, mas que prazer é esse?
para quem ela está servindo a esse prazer, né? Quais são os interesses que estão atrás desse prazer, que não no jogo do mercado e não no jogo da sua própria potência de ser? São 15 horas e 6 minutos e a gente está conversando aqui com Margarete Almeida, jornalista, professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal Paraíba, pesquisadora de Gênero e Mídia, e Carolina Batista, doutoranda em Sociologia da UFPB também. A gente está chegando no finalzinho do programa, não é isso, Fabiana? Eu quero mandar um alô especial para meu amigo Geraldinho, do Funcionários 2, e também é da CUT, secretário lá na CUT. Verinha, Lucinha, Tânia Freitas, que nos ligaram semana passada. Famosar, que está lá em Itabaiana preparando o evento, um evento em homenagem às 7 mulheres, né? E que eu devo estar indo para lá daqui a pouco. A Dalma Oliveira, que está lá em Recife, no evento, no encontro, né? Nos ligou há pouco. As fotógrafas Mônica Câmara, Cleide Teixeira, Gisele Nóbrega, a Sônia Belisário. Foi Cleide Teixeira que ganhou o prêmio, não foi, Mabel? Foi, Cleide Teixeira ganhou o prêmio do concurso da Bamidelê, né? Que foi realizado nesse mês de março, e a premiação é dia 19 de março, próxima quinta-feira. Pronto, a minha filha Júlia, que está aqui no estúdio, e meu filho Davi, Júlia Veloso e Davi Oliveira. Minha mãe, meus pais, né? A Kátia da Torre, não sei o sobrenome, Kátia, acho que é Kátia Oliveira. E meu irmão Cícero, a Higino e Janaína lá do Gás, do Animal Pet. Então, a todos um grande abraço, obrigada pela audiência, né? Tínhamos ainda muita coisa a discutir, inclusive, né, a questão que a gente foi lançada uma campanha que eu acho que é mais ou menos assim o título, né? Cantada não é elogio, né? E eu acho que isso diz muito sobre tudo isso. É bem contraditório. As pessoas cantam as mulheres de uma forma muito agressiva, e ainda acho que as mulheres têm que gostar disso, têm que achar legal ser cantada dessa forma, de uma forma muito agressiva. E as adolescentes passam por esses constrangimentos, né? É uma situação muito agressiva, muito violenta, né? É uma situação muito violenta e isso eu acho que até estimula até certos outros tipos de violência, como até o próprio estupro, né? Parece que é uma coisa natural, né? A gente tem números terríveis com relação ao Nordeste, né? Temos números assim de mortes por estado. Eu acho que é o extremo, claro, a morte, né? A gente falou do feminicídio. Temos aqui alguns dados, não sei se dá para falar agora, Mabel, a gente está bem em cima. A gente já está em cima da hora. Maurício já me informou, temos que ir. O tempo já acabou. Agradecemos a todos, a todas a vocês, a Carolina Batista, a Margarete Almeida pela participação, Mabel. Boa tarde a todos e todas, e até o próximo sábado no Alô Comunidade. ZYI 689, Rádio Tabajara, Superintendência de Radiodifusão, transmitindo em 1110 kHz, com 10.000 watts de potência. Rádio Tabajara AM.